Amados, o título da palavra é: as portas estão abertas. Repete comigo, fala assim: as portas estão abertas. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: 2024 é o ano das portas abertas na sua vida. Portas abertas na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Amados, você pode falar assim: mas, pastor, mas como que é isso? Por que o ano que vem é o ano das portas abertas? Olha, tem dois motivos. Vamos fazer silêncio agora. Se alguém precisar de lugar, nós temos, os servos nos ajudam aí, nós temos lugares aqui no canto. Dá para sentar a família junto. Primeiro motivo é porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Fala assim: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Efésios capítulo 1, verso 3. Como filhos nós somos abençoados. Amém? Mas eu creio também que Deus levantou o pastor Luiz para ser o nosso pastor da igreja local aqui em Goiânia. E como anjo da igreja, como o livro de Apocalipse, se refere aos líderes da igreja, ele, como anjo da igreja, ele é aquele que recebe direção da parte de Deus. Amém? Me ajudem com as crianças, os pais. Então, quando Deus quer trazer algo para a igreja, ele vai falar com quem? Com o líder. Vai falar com o presbitério, para que possa ser compartilhado. E eu creio que esse é o ano das portas abertas. Há uma palavra profética. Agora, como profeta que sou, preste atenção, você precisa crer, falar e caminhar em rumo dessa palavra. Preste atenção. A palavra profética, ela é liberada, mas há uma resposta na qual nós temos que dar. Preste atenção. Nós precisamos crer, confessá-la, chamá-la à existência e ir em direção a ela. Amém? Deus abriu uma porta no mar vermelho. Falou: Moisés, não temas. O que você está falando comigo? Marche. Então, para o mar abrir, era necessário o quê? Moisés ir. Foi uma palavra que foi liberada. Então deixa eu falar algo para você. Essa palavra tem que encher o seu coração hoje. Mas é uma palavra que você recebe e que você vai cultivá-la durante o ano inteiro. Que você vai chamar a existência. Que você vai declarar, que você vai confessar e que você vai marchar em rumo a essa palavra. Irmãos, olha aqui, é impressionante. Já tem 2 anos que nós estamos aqui. A virada do ano passado não estava cheia assim. Não estava cheio desse tanto. Nós estamos com um prédio quase lotado. Está aqui Deus mostrando que Ele é fiel à sua palavra. A casa está cheia. E você que está nos visitando, eu quero te convidar a você permanecer conosco durante esse ano. Para que você possa desfrutar das portas abertas juntamente conosco. Porque eu quero ver a porta de Deus se abrir na sua vida. Amém? Então, vamos caminhar junto. Mas olha só o texto. Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Esse é o texto no qual nós estamos firmando. É uma direção que Deus colocou no coração do pastor Luiz. Uma direção para a igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Aquele que era o responsável, o pastor, o líder, responsável ali da igreja de Filadélfia. Aqui está falando das 7 igrejas, na qual o apóstolo João recebeu, ali uma mensagem no céu, que ele tinha sido levado ao céu, e Deus começou a falar com ele. E olha só, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, diga-se de passagem, essa igreja, nós cremos que é a igreja que será arrebatada. Essa igreja também
é a igreja que recebeu só elogio, não recebeu repreensão. As demais igrejas receberam repreensão, mas essa aqui recebeu apenas elogio. E olha só, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Fala assim, chave de Davi. E olha só o que essa chave dá, preste atenção. Que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Essa é a chave de Davi. O Senhor Jesus tem essa chave. Mas olha só, amados, eu creio que uma das chaves que abre as portas em nossas vidas, era uma chave na qual Davi, era assim, a maior evidência na vida do rei Davi. Eu não sei se você sabe, quando o rei Davi assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás da arca. Davi queria reinar com a presença de Deus. Eu creio que uma chave para você desfrutar de portas abertas é você amar a presença. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, ame a presença de Deus e você verá portas abertas. A chave de Davi é amar a presença, mas tem outra característica muito marcante em Davi. Amados, olha aqui para mim. Uma característica muito marcante em Davi é que ele louvava a Deus. Eu não sei se você sabe, quando ele conseguiu pegar a arca e levar para Jerusalém, ele colocou durante, preste atenção, 40 anos, ininterruptos, de dia, de tarde e de noite, sabe o quê? Louvando a Deus diante da arca. Não tinha tempo, mas Davi ficou durante 40 anos louvando a Deus diante da arca. E vou te dizer mais, preste atenção. Davi muitas vezes estava passando por guerras, passando por lutas, por dificuldades, perseguições, mas ele não parou hora nenhuma de louvar a Deus. Eu creio que essa é uma chave de Deus. Apesar das nossas adversidades, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas lutas, Davi louvava a Deus de maneira ininterrupta. Fala amém. Eu estou te dando chaves aqui, para você desfrutar de portas abertas. Quantos querem ter portas abertas? Amados, mas tem uma outra característica. Isso tudo que eu estou falando para você não está aí na sua revista. Tem uma outra característica muito marcante no rei Davi. O rei Davi não era perfeito, muito pelo contrário, o rei Davi errou muitas vezes, sim ou não? O rei Davi cometeu adultério. O rei Davi matou um soldado dele. O rei Davi não foi um bom pai, negligenciou na disciplina. Ele tinha muitas falhas, mas eu vou falar algo para vocês, preste atenção. A palavra de Deus diz em Atos que ele é um homem segundo o coração de Deus. Amados, mas tinha uma característica muito marcante no rei Davi. Sabe qual é? Ele conhecia a graça de Deus. Davi era alguém que estava uma dispensação adiante. Ele estava na época da lei, mas ele conhecia a graça e a bondade de Deus, porque ele cria na bondade de Deus a tal ponto que em todo momento ele confiava de ficar nas mãos de Deus. Apesar dos seus erros, ele não fugia. Ele confiava na disciplina e no amor de Deus. Fala amém. Está aqui 3 chaves. 3 chaves que eu estou falando para você. Conhecer a graça, louvar a Deus e amar a presença. Fala assim, eu amo a presença. Eu vou louvar a Deus 2024. E eu vou confiar na graça de Deus e na bondade de Deus. Amém? Mas continuando, isso é só um parêntese. Vamos seguir adiante. Conheço as tuas obras. Está falando para a igreja de Laodiceia. Perdão, de Filadélfia. Eu conheço as tuas obras. Amados, outra coisa que eu preciso falar para vocês aqui. Eu creio que aquele que faz a obra de Deus, aquele que está disposto a responder a Deus,
Essa é uma chave que abre portas. Ai, pastor, como que é isso? Eu sei que todas as coisas começam no crer. Fala assim, todas as coisas começam no crer e no confessar. Mas após isso, irmãos, presta atenção, há uma resposta a ser dada. Há uma resposta a ser dada. Nós somos chamados para algo. Há um propósito na vida de cada um de nós. E aqui, quando o texto fala, eu conheço as tuas obras, porque uma vez feitos filhos de Deus, nós cremos que nós não deixamos de ser filhos de Deus. Mas tem uma coisa na qual será apresentada diante de Cristo, no tribunal de Cristo, as nossas obras. E eu creio, amados, que quando nós temos um coração para a edificação da igreja, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Fala para o seu irmão, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E estas coisas lhe serão acrescentadas, diz o texto, bem a verdade. Queridos, e aqui eu posso provar você também na vida de Davi. Olha aqui para mim, amados. Você sabia que a porta se abriu para o rei Davi quando ele decidiu servir o pai dele, os irmãos dele e o chefe do exército? O pai dele que desprezava ele, que nem lembrou de chamar ele quando foi apresentar os filhos diante de Samuel, o profeta. Mas ele decidiu servir esse pai, honrar esse pai, porque a honra também abre portas. E olha só, preste atenção, estou te dando chaves aqui, para você desfrutar de portas abertas. Davi então, decidiu então, quando o pai dele chegou, falou, olha Davi, pega aqui uns pães, pega aqui uns queijos, e leva para os seus irmãos, e leva para o chefe do exército. Davi que era desprezado pelo pai, mas também era odiado pelos irmãos, que quando ele chega lá para levar comida para os irmãos ficaram questionando ele, quem que você acha que você é? Mas olha só, quando ele decidiu servir o pai, quando ele decidiu honrar o pai, foi levar comida para os irmãos, o que aconteceu? Uma porta se abriu na vida de Davi. Presta atenção aqui comigo, irmãos. Uma porta se abriu. Uma porta se abriu. Simplesmente por ele se sujeitar ao seu pai, porque lá ele encontrou Golias. E quando ele venceu Golias, lançando ali uma pedra na cabeça de Golias, simplesmente ele teve a oportunidade de se casar com a filha do rei Saul. E dali ele teve direito a se tornar rei de Israel. Ou seja, ele decidiu servir, porque ele serviu, uma porta se abriu. Mas olha lá, vamos seguir adiante. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, por causa sim dessas obras, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Fala assim, guardar a palavra e não negar o nome. Está aqui outra chave. Quando você guarda a palavra e não nega o nome do Senhor, você também desfruta de porta aberta. Fala assim, eu creio que há portas abertas para a minha vida. Amém? Olha só, há portas abertas. Então, pastor, como que eu posso entender essa chave de Davi em minha vida? Está lá em Isaías 22, projeta o texto aí para nós. Isaías 22, 22. Diz que essa chave não é apenas de Davi, mas é a chave da casa de Davi. Diz assim, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então olha só, aqui está aumentando, não é só a chave de Davi, falando que é a chave da casa de Davi. E olha só, o que diz a respeito dessa casa de Davi, está lá em Zacarias capítulo 12, verso 10. Olha só, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça
e de súplicas. Fala assim: sobre a casa de Davi, ao espírito da graça e de súplicas, de orações. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantar-lhe-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, então a chave de Davi está relacionada com o espírito da graça. Davi era alguém que vivia no tempo da lei, mas ele confiava completamente na graça do Senhor. Era alguém que era íntimo do Senhor. Era alguém que confiava na bondade de Deus. Davi, Jesus, ele é da raiz de Davi. Fala assim para o seu irmão, fala assim: meu irmão, a chave é conhecer e confiar no Espírito da graça. Aleluia. Nós temos a chave da casa de Davi, porque nós temos o Espírito do favor sobre nós. Quanto mais você crê no favor de Deus, mais você desfruta de portas abertas. Amados, olha aqui para mim. Nunca se achegue diante de Deus em 2024 confiado na lei, na obra, confiado nas mãos que você fez. Porque, não sei se você sabe, a palavra de Deus diz que tudo que fazemos para Deus, achando que isso é algo demais, é como um trapo de imundícia. Porque, bem a verdade, amados, nós até edificamos a igreja, nós até fazemos algo para Deus, mas nós nunca podemos chegar diante de Deus confiado naquilo que fazemos, até mesmo porque se fazemos algo da parte de Deus, fazemos no Espírito de Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E quando nós chegamos confiados em nós mesmos, nós estamos chegando diante de Deus, deixando o sangue de lado. E ninguém pode chegar diante de Deus sem o sangue. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, em 2024, você vai suplicar, você vai orar e vai confiar no sangue derramado, no Espírito da graça. Aleluia. E você vai ver portas abertas diante de você. Amados, mas eu quero pontuar outras verdades aqui a respeito de portas abertas. Deus falou comigo, eu compartilhei já um pouco com os irmãos, com a liderança. Eu creio, está lá em Apocalipse 4:1, projeta para nós. Está aí alguém que viu uma porta aberta. Esse aqui é o apóstolo João, que ele estava preso na ilha de Patmos, e ele foi pegado e levado ao céu. E olha só, depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu. Fala assim: porta aberta no céu. Então João é alguém que viu uma porta aberta no céu. João foi alguém que subiu ao céu. Qual que era a característica mais marcante do apóstolo João? João sabia que era amado. Falou assim: quem sabe que é amado, desfruta de portas abertas. Quem sabe que é amado vai até o Pai. Olha só, olha o inverso. Quando Adão pecou, o que ele fez? Ele escondeu de Deus. Estava com medo de Deus. Se ele tivesse ido até o Senhor, eu creio que ele iria desfrutar do amor de Deus imediatamente. Ele não precisava passar medo e ficar angustiado. Ele cria completamente que a porta estava fechada. Sim ou não? Sim. Falou: Deus fechou a porta, Deus está irado comigo. Mas o que Deus já tinha preparado? Imolado o cordeiro, desde a fundação do mundo, já havia preparado provisão para o pecado de Adão. Fala assim: graças a Deus. Então, amados, olha aqui para mim. Você vai errar durante 2024. Você vai pisar na bola, você vai errar, você vai fazer coisas que você não vai gostar. Isso é muito ruim, não faça. Porque todo pecado tem uma consequência. Não faça.
Mas saiba de uma coisa: corra para Deus, não corra de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, corra para Deus, não corra de Deus, porque há uma porta aberta para aqueles que sabem que são amados. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra coisa, amados, humildade abre portas. Humildade, preste atenção, eu estou te dando chaves aqui para você. Humildade abre portas. Era necessário Jesus ser batizado para que a porta do ministério dele se abrisse. Jesus se humilhou, não tendo nele pecado, ele permitiu João Batista o batizar. E depois que o batizou, Jesus falou: é necessário que isso seja feito. E depois que ele foi batizado, uma porta se abriu. O ministério dele começou. Deixa eu falar algo para vocês. Eu creio que tem gente aqui que tem um ministério. Tem pessoas aqui que tem um ministério da parte de Deus. Mas como é que Jesus começou o ministério dele? Se humilhando. Ele não chegou se exaltando, falando para todo mundo: vem aqui, porque agora eu vou governar. Foi isso que ele fez? Não. Sendo Deus, ele se humilhou. No que ele se humilhou, os céus se abriram. As janelas dos céus se abriram sobre ele. E falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito veio sobre ele. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, a humildade abre portas. A gratidão abre portas. Amém? A honra abre portas. Honra o teu pai e a tua mãe, e você vai ver portas se abrindo na sua vida. Amados, vamos fazer silêncio? Gratidão abre portas. Seja grato pelo seu cônjuge. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato pelo seu trabalho. O ingrato nunca vai ter porta aberta no seu trabalho. Gratidão abre portas. Funcionário grato tem portas abertas para ser promovido. Mas o ingrato não tem favor. Se você quer desfrutar de favor de Deus, você precisa ter gratidão. Amados, eu louvo a Deus porque vocês são o melhor de Deus para mim. E porque eu tenho gratidão de ter vocês como discípulos, os discipuladores, os líderes, os pastores. Olha o que Deus tem feito aqui. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor. As portas estão abertas sobre nós. Ano após ano nós estamos crescendo de novo. A igreja está se enchendo. Mas porque há gratidão no meu coração. Tem alguma coisa a ver comigo? Não, simplesmente porque eu sei que vocês são o melhor de Deus. Vou te falar uma coisa, líder de célula. No dia que você entender que a sua célula é o melhor de Deus para a sua vida, a sua célula vai também crescer. Não estou falando que a sua célula não está crescendo, é por falta de gratidão. Tem inúmeras coisas entre o céu e a terra. Mas uma das chaves é você ser grato. Honrar pai e mãe. Irmãos, abre portas de mais anos de vida. Aquele que honra pai e mãe tem os seus dias prolongados. Aleluia. Mas sigamos adiante aqui. Isso tudo que eu compartilhei com vocês não está na revista. Há portas que se abrem quando batemos. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. As portas, muitas vezes vão estar abertas em 2024, só que ela vai estar ali semi-aberta, você tem que insistir. Deus te deu, mas é necessário uma certa insistência, é necessário você buscar, bater, você pede, busca e bate. Aqui está falando de quê? De uma perseverança, de uma insistência.
De repente vai ter situações que Deus já te deu, já liberou. Mas você precisa insistir. Como? Orando. Você tem que perseverar em oração, em súplica. Não é que Deus não te deu, não. Ele já te deu, a porta está aberta, mas Ele quer te levar a insistir, a buscar, a perseverar, até a porta se abrir. É importante, porque de repente Deus colocou algo no seu coração, falou assim, eu vou te dar tal coisa. Aí você fala, amém, Deus. Só que aí, fala, ai Deus, o Senhor falou que me deu, mas olha só, a porta está fechada, eu não estou conseguindo entrar. Persevera, insista, até a alegria chegar. Amém? Essa palavra é para você, amém? Até a alegria chegar. Insista, vai vir o gozo, a verdadeira alegria, a plenitude. Não desanime, permaneça. Então, amados, tem situações que vão estar meio ali travado. Você vai ter que insistir. E você vai ver anjos da parte de Deus pelejando por você. Fala assim, graças a Deus. Porque tem alguns que vêm a porta fechada e falam, isso não é de Deus não. Não, quem diz? A minha esposa, por exemplo, ela teve que orar bastante. Ela perseverou orando. Nós afastamos 3 meses, a gente fazia corte. Afastamos 3 meses. E o que ela fez? Orou. Até que a porta se abriu. Não foi verdade? Alguns falaram, não, o Arlano é o homem de Deus para você não. Ele não é isso não. Mas o que ela fez? Ela foi orar. Todos, aliás, só ficaram 2 pessoas na igreja inteira falando bem de mim. 3, o Espírito Santo, a pastora Gisele e o Cleiton, graças a Deus. Porque todo mundo falou assim, não, larga dele, arruma outro. A fila anda, esse rapaz está indeciso. Não, procura outro melhor. E aí, mas o dia quando eu cheguei para ela, eu falei, depois dos 3 meses, Deus falou comigo. Falou de maneira muito clara, numa vigília. E aí eu cheguei para ela e falei assim, e aí? E você nesse tempo? Ela falou assim, eu não desisti, porque Deus falou para mim que você era meu marido, eu permaneci orando até a porta se abrir. Aleluia. Vê se eu não sou um homem abençoado, irmãos. Um partidão desse orando por mim, é muita graça. Irmãos, é muita graça. Mas ela não desistiu. Amém, jovens? De repente tem uma irmã aí que está orando, a porta não abriu ainda, mas ora direito, nem a porta abre. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá. Lá em Lucas, capítulo 18, fala, o Senhor conta uma parábola de um juiz iníquo, para nos mostrar o poder de bater a porta incessantemente. Está lá em Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só, a palavra de Deus mostra ali uma mulher, que ela insistiu em orar até receber a bênção. Tem coisa, olha aqui para mim, mães, eu sinto da parte de Deus aqui falar para algumas mães. Você tem orado, colocar diante de Deus, seu filho ainda não está aqui, mas ora, que vai chegar o dia, que você vai ver o seu filho sentado do seu lado. Fala, Deus, até tocando bateria aqui. Não queria te expor não, mas vamos lá. Te amo. Mas mães, permanece orando. De repente seu filho está agora numa festa do mundo. Mas permanece orando. Você vai ver o seu filho aqui adorando a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a vida sua financeira. Pastor, entrando, saindo, o negócio é amarrado, eu ganho, mas não sobra. A dívida não acaba, eu pago uma, aparece outra.
Parece que é uma assombração. Eu mato um aqui, de repente aparece outro boleto. Limpo o nome desse banco, outro banco aparece com o nome sujo. Deixa eu falar algo para vocês. Permanece orando, suplicando, confiando na bondade de Deus, crendo que Ele tem portas abertas, porque um dia chegará. Todo aquele que pede, todo aquele que busca, e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Permanece, permanece, permanece. Vai falando amém, irmãos. Eu vou te dar chance de novo. Permanece, permanece, permanece. Aleluia. Você vai chegar aqui um dia e falar, pastor, o negócio está bamburrando, está sobrando para lá, para cá, para lá. Pastor, o negócio está bom demais. É bênção sem medida. Eu não quero expor alguns não é verdade, Pablo? Mas tem uns que são, né? Sobra de lá, de cá. Eu não gosto de expor os irmãos, né? Deixa eu falar algo para vocês. Deus tem para os filhos prosperidade. Fala para esse querido aí do seu lado, fala assim, Deus tem para você prosperidade. O justo não mendigará o pão. Ele não tomará emprestado, mas ele vai emprestar a muitos. Vai dar a todo aquele que pede. Aleluia, aleluia. Dá, aleluia. Ô amados, permanece, permanece. Pode ser que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos. Tem alguns anos, eu sei aqui no meu coração, tem pessoas aqui que já tem anos e que está aguardando, mas permanece crendo na bondade de Deus. Davi, olha só, Davi foi ungido rei e passaram-se 13 anos até chegar ao trono. Deus falou para Abraão, você vai ser pai de multidões, e demoraram anos até que se cumprisse a promessa. Aleluia. Sigamos adiante. A promessa é que se batermos, vai se abrir. Agora, muito importante, queridos, você entender algo. Toda palavra profética, ela é necessária também você orar. É necessário você também, Deus falou algo para mim. Tem uma promessa de Deus na palavra. Então eu vou ficar esperando sentado? Não. É importante você orar e seguir as direções do Espírito. É importante você colocar diante de Deus. Terceiro ponto. As portas abertas, há portas abertas, mas há também adversários. Olha só, 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Há muitos adversários. Havia uma porta aberta? Sim. Mas havia o quê? Adversários. Então muitas vezes você vai se deparar com a porta aberta, mas vai ter ali uma resistência. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, resista o diabo e ele fugirá de você. Você vai entrar, a porta está aberta, há um espaço, há um lugar de bênção para você. Há resistências, oposições. Ouso te dizer que boa parte das bênçãos que Deus tem para você, a resistência do inimigo. Deus falou para José, José, você vai governar o Egito. Houve resistência na vida de José? Vou falar para vocês dois. Uma porta se abriu. Uma grande porta se abriu. Vai ter mover de Deus lá. Mas saiba que haverá resistência. E não é porque tem resistência que não é de Deus. Muito pelo contrário. O diabo só se põe na porta porque há uma porta grande ali. Ele vai resistir. Mas saiba que a porta já está aberta e que a pedra que você precisa ter para derrubar o gigante, Deus já te deu. Amém? Deus já te deu. Então vocês vão confiar
naquilo que Deus já deu para vocês. Amém? E lá vai ter tudo que vocês querem colher. Amém? Oh, amados, eu quero declarar algo aqui para vocês. Que não fique olhando as adversidades. Olhe para o alto. Está lembrado de Paulo e Silas no capítulo 16? Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. E eles foram presos. E colocaram ele numa cadeia, num lugar mais, no terceiro subsolo. Uma cadeia terrível. Amarraram as mãos e os pés. Ei, preste atenção, estou te dando uma chave aqui de Deus. Num lugar terrível. Eles estavam ali amarrados esperando a morte. Esperando a morte. Não havia mais saída. Mas o que eles começaram a fazer? À meia-noite, na hora mais escura, onde eles tinham sido açoitados, estavam machucados. Você sabe qual que é a hora que mais você sente dor? É à noite, de noite. Se você teve um corte, pode ter certeza, meia-noite vai latejar, vai doer. Terrível. Eles tinham apanhado, sido açoitados o dia todo. Chegou a noite, estava lá na masmorra. No outro dia estava condenado à morte. Mas o que eles fizeram? Começaram a louvar a Deus. E porque começaram a louvar a Deus, eu creio que Deus, como diz o pastor Ulisses, começou a gostar daquele louvor, daquele corinho, começou a bater o pé. Na hora, já chegou a hora, né? Aleluia. 2 minutos. O inimigo está furioso. E aí começaram a bater o pé. Quando Deus começou a bater o pé, as cadeias foram quebradas. Louve a Deus. A equipe de louvor pode subir aqui, amém? Louve a Deus. Se tivesse aqui, eu já ia falar para cantar aquela música. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Na, 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 na. Invade o céu. Na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, olhando os espinhos, olhando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Diante de dia, erga suas mãos, a bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Ajuda aí, vai, papai. Precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele Vai vendo as portas se abrindo. é porque está Vai vendo as cadeias sendo quebradas. basta somente respirar o que Deus Ele vai fazer. Vamos nos levantar, igreja. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Erga suas mãos. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Portas estão se abrindo. À medida que você louva, o Senhor faz. Aleluia! Aleluia! Amados, Isaías 45, verso 2: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Portas de bronze é portas de acusação. O bronze aponta para condenação. Você vai louvar o Senhor, confiado somente na obra consumada de Cristo, e cadeias serão quebradas na sua vida. Cadeias de culpa, de condenação. Olha aqui para mim. Ninguém entra numa porta. Amados, preste atenção. Quando você entra numa porta, você está entrando por outro espaço. Preste atenção. Quando você abre uma porta e entra, você está entrando por um outro espaço, um espaço no qual você deve conquistar. Mas como é que Deus vai colocar você em outro espaço no qual você tem fé? Nós dominamos. Mas como é que Deus vai te colocar lá se você está debaixo de culpa e condenação? Você não vai ter autoridade para sujeitar e dominar, porque assim aconteceu com Adão. Estava debaixo de culpa e condenação, não conseguiu sujeitar e dominar. Mas quando ele entendeu que ele era perdoado, ele começou a governar de novo. Ele começou a pelejar. Então essas cadeias têm que ser quebradas, de culpa, de acusação, de condenação, de juízo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. Jesus pagou o preço. A ira de Deus Pai vem sobre Cristo Jesus, e lá na cruz Ele tomou toda a ira. Porque agora, uma vez que você crê nessa verdade, você se torna justiça de Deus em Cristo Jesus. Você se torna filho de Deus, amado, perdoado, justificado, santificado. E agora o véu foi rasgado e você pode entrar com a ousadia no Santo dos Santos e tomar posse da herança, porque agora você é filho. Volta para a casa do Pai, porque o Pai está de braços abertos a te esperar. O Pai não está te aguardando com um cinto na mão, mas Ele está te aguardando com um abraço e beijos e um novilho cevado. Oh, aleluia! Mas só pode entrar quem tem ousadia. Deus não vai te dar espaço novo, esfera nova, se você não tem ousadia. Fala para o seu irmão, fala assim: eu creio que você vai entrar, porque hoje cadeias estão sendo quebradas. Você vai entrar por portas grandes, favor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, querido, hoje eu quero declarar sobre a sua vida que portas serão abertas diante de você em 2024, e todos aqueles que creem digam amém. Haverá portas de suprimento, de prosperidade, de bênção familiar, portas de bênçãos espirituais. Fala assim: o Senhor me concederá chaves espirituais que irão me dar acessos aos tesouros dos céus. Unção, vida, frutificação já está liberado.
na minha vida. Aleluia. Eu quero declarar que no dia da luta haverá uma porta de esperança aberta para você. Quando parecer que não haverá saída, uma porta sobrenatural de livramento se abrirá. Que na sua boca estejam os altos louvores de Deus, que fazem com que as portas se abram e cadeias sejam quebradas. Este é o ano do acesso liberado, das portas abertas, do favor multiplicado e da graça transbordante. Amados, eu sou prova viva de que Deus fez em 2 anos, de maneira extravagante, sobrenatural nas minhas finanças. De um ponto negativo a suprimento necessário. Eu quero declarar que vai ser assim na sua vida. Mas eu também quero declarar um casamento abençoado, cheio de paz, cheio de alegria, filhos abençoados, um ministério pungente, cheio de vida, frutificação, células crescendo, multiplicando. Aquele que tinha largado o arado vai voltar a colocar a mão e vai seguir adiante no arado e vai servir a Deus, porque foi para isso que você foi chamado. Eu quero falar para vocês que estão aqui, que um dia colocaram a mão no arado, para de olhar para o passado seu, olha para frente. Deixa a condenação e a culpa, pare de condenar e julgar os outros, simplesmente volte, porque esse é o seu lugar. A igreja é o lugar onde todos irão amar uns aos outros e servir a Deus para a edificação da noiva dele. Aleluia. Dito isso, gostaria que você sentasse. Eu quero ter um momento aqui para falar da oferta, antes de nós ceiarmos e orarmos ajoelhados. Aleluia. Aliás, tem alguém aqui que ainda não está com a ceia, com os elementos da ceia? Levanta a sua mão, pode ficar sentado, só levanta a mão. Quem não está com os elementos da ceia, continue com sua mão levantada até um servo te entregar. Continue com sua mão levantada. Aleluia. Amados, o que nós iremos fazer agora? Nós iremos ofertar. Lá no fundo tem uma pessoa, a maquininha está lá? Está aqui. Mas o ideal é ir lá para o fundo, viu? Fazendo favor, fica lá no fundo. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Sabia, olha aqui para mim, olha para mim. Sabia que a oferta abre porta espiritual? Pode colocar um tecladinho, por favor. Fala assim, a oferta abre porta espiritual. Abre portas financeiras? Sim. Quando Cornélio dava esmola e orava, o que aconteceu? Uma porta espiritual se abriu. Pedro foi lá e eles foram batizados no Espírito Santo. Isso aqui também fala a seu respeito e fala a meu respeito. Olha aqui para mim, amados. Eu também oferto, eu já fiz a minha oferta, passei o cartão. Olha que eu cheguei aqui pensando em ofertar um valor. Aí eu falei, não, vou ofertar outro. Deus falou comigo, porque a sua oferta falou onde está o seu coração. Ei, aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. E o meu coração está no Senhor. Então se há algo que eu quero investir, o meu recurso é no Senhor. Não faça isso por obrigação. Não. Deus não vai deixar você mendigar o pão porque você não ofertou. Preste atenção. Deus não vai deixar você na mão porque você não devolveu o dízimo. Não. Você só não vai ter em abundância. Porque aquele que dá, quanto mais você semeia, mais você colherá. Então Deus quer ensinar o seguinte, amados, o que nós queremos ensinar aqui na virada? Presta atenção. A primeira morte na Bíblia foi por causa de oferta.
quando nós não temos um coração generoso, de uma certa maneira, a vida não flui. Porque Jesus falou: maior é o que dá. Tem algo. Mas por que Deus escolheu o dinheiro então? É porque o mundo, qual que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. As guerras, você acha que acontece por quê? Por causa de dinheiro. Casamentos, tem homem que ganha dinheiro e separa da mulher. O dinheiro mostra. Você quer conhecer uma pessoa? Dá a ele muito dinheiro e dá para ele 1 ano. Em 1 ano você vai conhecer ele. Dinheiro fala muito a nosso respeito. Deus olha a minha oferta, Ele olha mais do que a sua. Porque para Deus eu também sou ovelha, que nem você é. E eu já vi tantas portas se abrindo, tantas. Teve uma que eu e minha esposa demos uma oferta que assim, foi a oferta das nossas vidas. Quero ainda dar uma oferta maior do que essa. Mas eu posso falar para você, uma porta gigantesca se abriu. Vai terminar com 30 vezes mais ou 100 vezes mais. Aí você fala: eita pastor, então você tinha que ter. Quanto mais você colocar, se der 30 vezes mais e 100 vezes mais, então quanto mais sua oferta, mais. Mas não é uma barganha com Deus. Não, fiz isso porque meu coração estava grato a Deus. Não é barganha. É porque havia gratidão no meu coração. Eu quero que você entenda, e eu sei que é só o Espírito Santo. Eu vou orar aqui agora, antes de você trazer sua oferta das primícias. Por que nós ofertamos? Para dizer que Deus é primeiro. Primícias. Abel deu das primícias do seu rebanho. Das primícias do seu rebanho. Então nós vamos dar a primeiro valor de dinheiro que nós temos, nós vamos dar para quem? Para Deus. Passou a virada, o Senhor é o primeiro. Eu quero orar por vocês, para que o Espírito Santo fale no seu coração. Pastor, não quero dar. Não dê, por favor. Pastor, não quero dar porque eu não estou achando bom. Não dê, por favor, não dê. E fique em paz. E Deus continua te amando, e Ele vai suprir as suas necessidades básicas. Sim, porque Deus não é mau, Deus é bom. Pai, eu oro agora. Fala conosco, ministre em nossos corações um valor que o Senhor quer que nós venhamos a dar. Fala no coração de cada um dos irmãos aqui, para que ninguém fique sem ofertar algo ao Senhor, porque o Senhor é digno. Aquele que tem pouco, dê pouco. Aquele que tem abundância, dá segundo a sua medida. Mas que todos possam fazer isso com alegria no coração. Fique de pé agora, aqueles que vão ofertar, e erga a sua oferta. Pastor, quer passar a maquininha? Tem a maquininha de cartão ali no fundo. Tem um Pix aqui. Erga bem alto. Se você já fez o Pix, fica de pé também. Erga bem alto. Pai, eu oro abençoando essas ofertas. Ó Deus, eu quero declarar a bênção e o favor do Senhor sobre cada um deles. Multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Dê a eles, ó Deus, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ó Deus, que eles possam saber que eles estão dando ao Senhor. Por mais que essa oferta está servindo à igreja, a noiva do Senhor, mas eles estão ofertando porque eles sabem que eles são muito amados de Deus, e que o Senhor é a fonte de toda a provisão. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo e declaro, ó Deus, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, vindo sobre cada um deles, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Traga aqui à frente a sua oferta. Aqueles que vão devolver o dízimo hoje, fica aqui à frente. Aleluia. Rapidamente, a gente vai passar a virada ajoelhado. Amém.
Pai, eu abençoo cada um desses que estão devolvendo o dízimo hoje. Declaro, ó Deus, que eles irão cada dia mais e mais crescer em revelação do quão fiel é o Senhor, do quão bom é o Senhor, e vão crescer em revelação a respeito da justiça que procede de Cristo. Que eles possam saber que o Senhor é generoso e tem suprimento para os filhos. Eu os abençoo, abençoo esses dízimos em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Vamos ficar de pé agora. Pegue o pão rapidamente. Depois nós vamos ajoelhar, vamos passar a virada orando. Pegue o pão, erga para o alto o seu pão. Aleluia. Repita após mim, fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz em meu favor. Ao comer deste pão, eu como vida, saúde, bênçãos, sem medida. Ao comer deste pão, eu desfruto da vida que procede de Cristo. Aleluia, aleluia. Pega o cálice, fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao tomar deste cálice, eu desfruto de perdão, da justiça que procede de Cristo. Eu sou justificado, santificado, purificado, e sobre mim não há mais culpa, não há mais condenação. Ao tomar deste cálice, eu desfruto da vida abundante que há em Cristo Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Agora nós vamos fazer o seguinte, amados. Pegue a sua chave. Você vai ajoelhar aí onde você está. Volta para o lado da sua cadeira. Se você não tem condição de ajoelhar, pode ficar sentado. Nós vamos passar agora orando. Vamos orar durante essa passagem de joelhos. Você vai colocar diante de Deus cada um dos pedidos. Pega essa chave e começa a declarar. A chave é um ato profético. Vamos lá, amados. Se ajoelhe aí agora. Finaliza a sua ceia. Você vai declarar que você vai ter chave espiritual para as suas finanças, chave espiritual para o seu casamento, chave espiritual para a sua vida ministerial. Amém? Vamos lá. Se ajoelhe, coloque diante de Deus. Você está com a sua família, abraça aí o seu cônjuge, seus filhos. Vamos fazer silêncio? Apenas ore, você e Deus.
Aleluia. Oh Deus, te agradecemos pelo ano que passou e te louvamos pelo esse ano de 2024. Será um ano extraordinário, onde as portas estarão abertas e nós iremos entrar, tomar posse, sujeitar e dominar. Seremos fecundos, iremos multiplicar. Tudo que tentarmos a fazer, seremos bem-sucedidos. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós tomaremos como herança do Senhor. Onde colocarmos as nossas mãos, vai prosperar, em nome de Jesus. E todos digam amém. Fala assim: eu vou ter o melhor ano da minha vida, e o Senhor será glorificado em minha vida. Vamos cantar essa música. Amém, amém, Pega suas mãos. Declara que as bênçãos de Deus estão sobre a sua casa. Olha para o irmão do seu lado. Começa a declarar isso para a sua família. Declara isso para os seus filhos. E os filhos dos teus filhos. Canta para ele. Declara que a família dele, os seus filhos são abençoados. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, Aleluia! Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Cumprimenta aí essa pessoa do seu lado. Deseja a ele feliz 2024. Abençoa ele, dá um abraço nele. Libera a palavra de bênção sobre ele. Feito isso, nós estamos encerrando o nosso culto da virada, deixando para trás 2023 e sigamos adiante em 2024, desfrutando das promessas de Deus.